Oi pessoal, estamos de volta para continuar com o meu terceiro semestre de letras. E o meu celular ele só tem 23 minutos de capacidade para vídeo, então com certeza esse vídeo também não vai dar para falar tudo, mas vamos indo. No último vídeo então eu estava fazendo a leitura das minhas matérias, né? Ficaram faltando apenas duas, então vou terminar agora. Outra matéria que eu tive foi Língua Inglesa 3. Então eu já tive 1 e 2, obviamente, e são 4, se eu não me engano. Então, enfim. Aí, bem, todas as matérias de língua inglesa é realmente gramática, né? É realmente olhar os pontos da gramática, não tem muito mistério nisso. E a outra matéria foi a atividade prática da língua inglesa 3, que também é autoexplicativa. Então, no fim do bimestre, a gente sempre tem que apresentar um áudio falando sobre alguma coisa, tem as atividades que são os exercícios mesmo sobre aquilo. É bem assim, bem assim, apostila de exercícios mesmo, de inglês, sabe? Não tem muito mistério aqui, não. E eu acho que eu já comentei isso aqui alguma vez, mas eu tenho gramática de inglês aqui, claro, mas a minha ideia é que ao longo da faculdade eu possa passar pela gramática básica, pela intermediária, pela avançada. Então, assim, eu gostaria de fazer é como se eu tivesse, tipo, sabe, estudando toda a gramática do inglês. Eu queria fazer esse percurso durante a faculdade. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso e terminar isso na faculdade, mas é algo que eu quero fazer aí, enfim, durante os meus anos de professora de inglês. E é uma coisa que eu acho bem bacana, porque tem muitas coisas que eu fico pensando assim, gente, isso é impressionante. E isso é para qualquer idioma, assim, não importa se você é nativo ou não, mas é impressionante como tem coisas que você só vai aprendendo mesmo com o tempo, assim. Coisas que você vai só percebendo com o tempo. Elas sempre estavam lá, mas você nunca tinha desconfiado. Então, por exemplo, tem uma matéria mesmo de inglês que eu achava que eu sabia, e quando eu fui estudar eu vi que eu não sabia tanto assim, que era o presente perfeito. E o presente perfeito eu fui estudá-lo esse ano, assim, com bastante profundidade. Agora eu sei o que ele é, como se usa e tal, mas assim, eu não sabia com aquela profundidade, sabe? Então é interessante fazer essa releitura, assim, ou se você já fez esse estudo antes, né? De fazer de novo para aparar as arestas, tirar os erros, e fazer aqueles que você também nunca fez. Então, por exemplo, das figuras de linguagem, por exemplo, enfim, coisas assim mais específicas da língua mesmo. Bom, o outro ponto que eu ia falar, eu vou ter até que pegar ali, dos materiais didáticos que eu utilizei nesse semestre. Então, como sempre, que os materiais didáticos não são os da faculdade, porque eles são todos materiais disponibilizados de forma online, e não é disso que eu estou querendo tratar. A minha aquisição dessa vez, no último vídeo, eu lembro que eu comprei um dicionário etimológico, né, da língua inglesa, eu mostrei pra vocês e tal, foi bem legal, um verdadeiro achado. E dessa vez eu comprei um dicionário etimológico, mas da língua portuguesa. Eu vou apanhar ali pra poder mostrar pra vocês, peraí. Bom, aqui ele está, Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, que é do Antônio Geraldo da Cunha. Esses irmãos aqui da Cunha, eu já tenho uma gramática dele, da língua portuguesa, eles são excelentes, assim, eu gosto muito do trabalho deles. E é uma versão capa dura, eu comprei na estante virtual, acho que eu comprei por cerca, assim, de R$45, com frete. E é ótimo, assim, não tem muito mistério por dentro, né, é um dicionário mesmo. E aí ele fala pra você a origem daquela palavra, etc e tal. Eu já queria ter isso. Agora, a minha próxima compra provavelmente vai ser um dicionário analógico da língua portuguesa. Devo comprar depois da língua inglesa também, mas eu acho bem legal. Eu também tô querendo comprar uma gramática latina, porque eu também estudo latina, então, e ensino também. Então, eu quero comprar uma gramática latina também, da Ellen Greenuth. Ela é bem conhecida, é uma gramática americana, muito boa. Agora eu comecei também, isso também era mais pro final, mas tudo bem. Eu comecei a estudar italiano em outubro, e aí até hoje eu não comprei um dicionário, eu quero comprar, e também quero comprar uma gramática.
Mas, enfim, as coisas vão aos pouquinhos. Vocês podem perceber que nesse semestre eu comprei foi só isso aqui mesmo. E nem foi tão caro assim, mas é porque realmente, enfim, vão surgindo outras coisas mais urgentes também pra atender. Mas, assim, o que eu queria mostrar pra vocês e queria falar o seguinte, às vezes a gente pode ter essa percepção, né? Tipo assim, nossa, eu vou comprar esse dicionário etimológico só pra enfeitar a minha estante, porque eu não vou usar. Pode ser que você use até pouco mesmo. Por exemplo, assim, pra ser bem sincera com vocês, eu tenho o dicionário ali de português, né? É muito difícil eu pegar meu dicionário de português. Por quê? Porque geralmente a gente tá na dúvida, pesquisa pela internet, enfim. Mas ele tá lá, à minha disposição. Eu não vou me desfazer dele, não vou vender, não vou dar pros outros, ele vai ficar lá. Então, assim, dessa coisa do montar a sua própria biblioteca, sabe? E quando eu falo aqui biblioteca, às vezes alguém pode estar pensando, nossa, caraca, eu tenho que ter um quarto de livros, né? Do teto ao chão. Assim, a menos que você queira, né? Não é disso que eu tô falando. Mas eu tô falando de você ir montando mesmo, assim, o seu acervo de livros relacionados mesmo, assim, à sua profissão, aos seus interesses também, claro. Mas de você ter os livros à disposição, sabe? Isso é bem importante. Porque quando surgir o momento de usá-los, você tem esses livros lá para você ter acesso. Você tem pra sua vida inteira, você também tem que pensar nisso, né? E enfim, como eu disse, você compra na estante virtual, você acha de todos os preços. Então eu acho isso bem bacana. E também de terem visto assim que a gente tá falando de letras, né, português e inglês, também acho interessante fazer isso com livros de literatura mesmo, universal, né, tanto brasileiros quanto de outras nacionalidades, de ir formando essa biblioteca ali na nossa estante aos pouquinhos e deixar os livros lá à nossa disposição. Essa aqui é a ideia. E outra coisa, eu descobri, falei do dicionário analógico, né? Eu nem sabia que isso existia. Eu fui descobrir por causa do professor Rodrigo Gurgel, que eu tava vendo um vídeo dele no YouTube falando exatamente sobre isso. Se você não conhece o professor Rodrigo Gurgel, deveria. Ele é, assim, basicamente o maior literato brasileiro vivo. E ele, enfim, ele é de um carisma e de uma inteligência realmente muito atraentes. Então, recomendo, eu vou deixar no box de informações também o canal dele para vocês conhecerem. Ele é sensacional. Um excelente professor e ser humano também. Bom, outra coisa que eu fiz nesse semestre foi o controle de notas. Esse controle de notas, eu não tinha feito eles nos últimos semestres. E eu não lembro se eu comentei com vocês, provavelmente sim, mas no semestre passado, ou foi nesse semestre, agora eu não tô lembrando. Caraca, eu acho que foi nesse semestre. Eu peguei a recuperação em uma matéria, foi isso mesmo, foi nesse semestre. Eu já tinha pegado outra, né, que foi fonética da língua portuguesa. Isso foi no segundo semestre. Agora no terceiro eu peguei em outra, que de verdade, eu realmente não sei o que aconteceu. Que foi em atividade prática da língua inglesa 3. Tipo assim, geralmente eu não tenho dificuldade e tudo, mas não sei o que aconteceu de verdade. Mas eu peguei recuperação. Então, agora eu tenho mais essa daí pra poder pagar, né? A minha intenção é de no quarto semestre pagar a fonética e fonologia e no próximo pagar essa próxima, porque eu não quero ficar deixando pro final. E aí, tendo em vista essa recuperação que foi surpresa pra mim, eu até pensei isso comigo, sei lá, foi surpresa porque eu não tava acompanhando as minhas notas, né? E à medida que você vai fazendo as atividades, a sua nota já é automaticamente liberada e adicionada ali naquele total que vai ser do semestre. E aí eu pensei, gente, por que eu não acompanhei isso antes, né? Pra poder estar balizando, assim, tipo, nossa, eu tô indo mal aqui, tô indo bem ali. Enfim, aí quando foi nesse último bimestre, eu comecei a fazer isso e ajudou bastante. Então é algo que eu pretendo manter também, né? Mas enfim. Agora eu terminei já a parte, vamos dizer assim, dos mais relacionado à faculdade. E agora eu queria falar um pouquinho de outras coisas que estão relacionadas à faculdade, ao curso, mas que são o algo a mais. Deixa eu só beber água aqui. Bom, tem muitas coisas legais, como eu falei com vocês, então vamos sem delongas. Para o 4, 6? Ah, sim, eu até coloquei aqui, que são os planos para o quarto semestre. Tem algumas coisas aqui que são planos para o quarto semestre, tem coisas aqui que foram coisas que eu fiz no terceiro semestre, né? Bom, a primeira coisa é o curso anual. Eu chamo ele de curso anual, que basicamente é um curso que eu faço uma vez por ano. E é um curso, vamos dizer assim, realmente a ideia é que ele seja um momento de
grande aprofundamento em algum aspecto relacionado ao meu trabalho. Então, em algum aspecto que eu falo do meu trabalho, no sentido, assim, acadêmico mesmo, assim, alguma matéria, alguma coisa assim, sabe? Não é no sentido de formação pessoal, não. E aí, ano passado, eu tinha feito o curso dos graus de letramento do professor Rafael Falcon, que eu recomendo muito, assim, esse vídeo literalmente transformou a minha vida. Esse vídeo não, esse curso, né? É incrível, é muito, muito, muito bom e vale a pena cada centavo. E esse ano eu elegi que eu queria fazer o Formação Literária da Criança, também do professor Rafael Falcon. E esse vídeo vai basicamente tratar sobre como que era ali os primeiros passos da educação clássica, antiga, com as crianças mesmo, assim, é bem isso. Então, eu tô prestes a comprar, eu acho que eu vou comprar agora no início dessa semana esse curso. E aí a ideia é assim, eu comprei e eu já começo a assistir, entendeu? Geralmente eu faço com uma semana, assim, são cursos geralmente mais longos. Por exemplo, dos graus de letramento tinha umas 14 horas de curso. Mas é porque é tão bom que realmente você assiste com muita rapidez, se você tá interessado. Então eu vou fazer esse nesse ano. E já tenho planos pro do ano que vem. Ano que vem eu pretendo fazer um também do professor Falcon, que se chama Para Ler Poesia. Então, como vocês podem ver, assim, eu tô maratonando mesmo os cursos dele e tudo, porque vale muito a pena, gente, sério, assim. Nossa, de verdade, assim, tem muitos professores incríveis, mas assim, o professor Rafael Falcon, pra mim, ele é diferente dos outros, principalmente por causa da descrição dele, assim, sabe? Do resguardo dele. Ele é um homem bem resguardado. E esse resguardo, pra mim, ele é como se fosse o selo de qualidade dele, porque, vamos dizer assim, esse resguardo dele é justamente para que ele possa meditar mais, para que ele possa estudar mais, entregar um melhor conteúdo. E eu vejo o reflexo desse resguardo dele na qualidade dos produtos dele, das aulas dele. Então, é um profissional que eu realmente confio muito mesmo. Enfim, continuando, o próximo ponto é a respeito do estudo da apostila. Isso daqui é porque eu acabei de falar isso, né? Eu pretendo pagar a minha recuperação de fonética e fonologia agora no 4º semestre. Só que essa foi uma matéria que eu achei difícil mesmo. Então a minha intenção é de que agora, durante esse meu período de férias da faculdade, eu já tô de férias da faculdade, a faculdade agora só volta em março, então tem muito tempo. Então eu quero ler a apostila que eles disponibilizaram na época de fonética e fonologia, exatamente para quando voltar, né, quando eu for pagar e refazer as aulas, eu já esteja, vamos dizer assim, dominando o assunto, seja mais fácil e eu não pegue recuperação de novo, né? Então esse também é uma meta. Depois, coloquei aqui, pagar recuperações em 2024, eu já falei sobre isso. Ano que vem também começa o meu estágio obrigatório. Ele começa no 4º semestre, Não, eu tô indo pro 4º, né? Vai começar no 5º semestre, ou seja, a partir de julho é que ele vai começar. E aí eu tenho o estágio obrigatório no 5º semestre e no 6º e último semestre. E assim, eu tenho vários planos, eu tô sondando várias coisas. Agora em janeiro a minha intenção. Eu sempre pensei de começar a procurar mais ativamente mesmo o lugar que eu gostaria de fazer estágio, faltando 6 meses. Eu acho que é um bom período tanto para você se organizar, mas também para você poder, né, ter a oportunidade de, enfim, mandar o seu currículo para vários lugares, conversar, etc e tal. Então, eu tô com bastantes planos. É isso que eu posso dizer no momento, assim. Eu não sei o que vai acontecer, evidentemente. Eu também tenho rezado bastante, pedido a Deus pra, enfim, mostrar o que ele quer, porque, assim, tem algumas opções que eu considero e que eu acho que elas vão ser um pouco exigentes, assim, no sentido mesmo, assim, de logística, de mudança, de tudo. Então eu não sei o que vai acontecer. Então até lá eu prefiro ficar em silêncio e continuar meditando sobre isso e vendo o que Deus vai propondo. Então, provavelmente no próximo vídeo, né, que vai ser em julho, o próximo vídeo agora só sai em julho, que é sobre o 4º semestre, eu com certeza vou ter essa resposta até lá. Então, vamos deixar isso pro próximo vídeo. Depois, eu falei isso também, né, que eu comecei a estudar italiano. Isso é uma coisa bem legal.
porque, como eu disse pra vocês, eu já estudo o latim desde 2020 e esse ano de 2023 eu comecei a ensinar. Eu tenho gostado muito da experiência do ensino do latim, tá sendo bem legal. É uma coisa assim de interesse bastante restrito, né? As pessoas geralmente não. Você balança uma árvore, cai uma pessoa interessada em estudar latim, então é bem difícil. Mas quando tem alguém interessado, é muito interessante, assim, eu tenho gostado bastante. E continuo estudando latim normalmente. Eu tô fazendo até hoje o meu curso, que foi por onde eu comecei a estudar com o professor Rafael Falcão também. Mas continuo estudando também pela gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Enfim, continuo fazendo traduções de texto, continuo estudando. Era para eu estar agora no nível intermediário do curso do professor Falcão, mas eu decidi recomeçar esse curso porque eu via que tinham coisas do básico que eu tava ruim ou que eu tinha esquecido e eram coisas importantes, então eu preferi dar um passo atrás para dar depois dois para frente. E aí tá sendo bom, eu tenho gostado. E aí o que aconteceu? Eu fui decidir começar a estudar o italiano, não tanto porque eu tava procurando isso, mas porque uma amiga minha falou comigo que queria muito aprender inglês, que o que eu achava dela me ensinar italiano e eu ensiná-la inglês. Tipo, fazer uma troca assim, né? E aí essa amiga minha, ela é brasileira e tudo, só que ela morou na Itália por, sei lá, 15 anos, uma coisa assim. Então ela já tem um italiano igual de um italiano, né? E ela falou assim, ela propôs pra mim essa troca, eu fui pensei assim, tudo bem. E de início eu pensava era assim, eu, tipo, vou fazer mesmo por diversão, mas não vou ficar quebrando cabeça por causa disso. E aí, só que aconteceram algumas cositas no caminho que eu comecei a pensar assim, não, acho que vale a pena eu me dedicar pra valer mesmo, assim, porque eu acho que isso lá na frente pode ser interessante pra mim, porque aí a gente começou em outubro com essas aulas, essas trocas, aí a gente faz geralmente 1 hora por semana, aí tipo meia hora um, meia hora o outro idioma. E agora em janeiro eu vou começar também a ter outra meia hora com uma... Gente, eu acho que ela não é italiana, é porque ela enfim, é uma amiga, ela mora na Itália mesmo, só que acho que ela é colombiana, só que tipo, ela mora na Itália já tem também muitos anos, sabe? Então já é a mesma situação da minha outra amiga. Então, eu tô falando que eu não tenho certeza, porque, tipo, ela é colombiana, mas, tipo, ela cresceu na Alemanha, então, assim, eu não sei exatamente se ela... como que é, assim, qual que é o lugar que ela mais ficou na vida. Não sei, não tenho certeza. Então, eu vou começar a fazer isso em janeiro, então eu vou ter mais uma dose de italiano. Então, por isso que eu tô me empenhando mais de adquirir os materiais, de, enfim, de aprender mesmo. E também porque eu tenho esse desejo de fazer um intercâmbio na Itália. Eu tenho muita vontade de, tipo, ficar na Itália por um período de tempo, tipo, sei lá, uns 3 meses, e conhecer os vilarejos, conhecer as cidades, eu tenho muita vontade disso, e aproveitar também para aprender o italiano. Então eu acho que é uma porta que Deus está abrindo nesse momento, então eu não quero desperdiçar. E, bom, o próximo ponto que eu ia falar era a respeito do... eu já comentei isso no outro livro, né? De que eu ainda tô presa nos mesmos livros, né? A única diferença é que do último vídeo pra cá, eu comecei a ler O Nó de Víboras, do François Mauriac, que é um escritor francês. E, nossa, eu tô gostando muito do livro. É bem legal, eu tô gostando mesmo. Tá uma leitura meio parada, porque eu tô gravando o livro. Esse livro não é mais editado. Então, todo capítulo que eu leio, eu gravo pra poder postar no meu canal pessoal, pra ter disponível para as pessoas ouvirem, sabe? Porque ele não tá sendo mais editado. Então, eu tô fazendo isso. E se você tiver interesse, é só pesquisar, tipo, Nó de Víboras, audiobook, que deve aparecer. E... deixa eu ver. Sim. Eu consegui terminar o livro do Tolkien. Não sei se vocês lembram, eu tava lendo O Senhor dos Anéis. E assim, eu demorei 9 meses pra ler o primeiro livro. Então assim, gente do céu, aquele livro é interminável mesmo. Não é um livro que eu achei muito fluido assim, não. E aí, tanto que eu já ia engatar no segundo, aí eu pensei, não, eu preciso de umas férias, então ano que vem eu tenho a intenção de ler o segundo. Provavelmente vai ser o mesmo parto aí, mas enfim, vai ser uma gestação, né, na verdade, mas enfim, mas realmente é um livro que é bem exigente. Eu também terminei de ler Sulco, do São José Maria Escrivá, e aí agora eu já comecei a ler outro, que é Caminho, então tenho gostado bastante também. Eu acho que dos livros é essa atualização.
Depois, a meta de leitura 2024. Então, eu tenho... Gente, nossa, eu não vou apagar esse vídeo aqui do canal, mas assim, se você assistiu esse vídeo aqui no canal, tem alguns vídeos aí pra trás que eu falei dos livros que eu gostaria de ler em 2023. E eu citei lá 60 livros. Gente, eu fico olhando assim, expectativa versus realidade, né? Porque, tipo assim, eu li nesse ano, sem brincadeira, acho que eu li 9. Ou seja, assim, um disparate, né? Um disparate imenso daquilo que eu falei. Então, assim, nossa, não foi nada como aquele vídeo que eu falei, não foi nada. E, tipo assim, isso até me ensinou, porque eu já entendi que eu não consigo ler 60 livros por ano, pelo menos não nas condições atuais. Então, assim, não vai rolar. E aí, o que eu tenho feito, então? Eu abri um bloco de notas no meu celular, coloquei lá, tipo, meta de leitura 2024, e eu tô olhando aqui, eu tô colocando lá, até agora, de verdade, eu acho que devem ter, tipo, 7 livros. E, o que é razoável, né? Eu consigo ler 7 livros num ano, mas eu não consigo ler 60. E eu tô colocando aqueles livros, eu não sei explicar, mas tipo assim, aqueles que, sabe, que quando você tá com vontade de ler mesmo, tipo assim, nossa, eu tô querendo muito ler esse livro, ou então estou precisando muito ler esse livro. Então são esses os livros que eu tô colocando. Eu não vou lembrar aqui agora de cabeça pra partilhar com vocês, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre os livros que eu quero ler em 2024, que é até bom que eu faça um review desse daí que foi nada a ver com a realidade. Mas enfim, tem vários livros lá, tem livros relacionados à faculdade, tem livros relacionados, assim, que eu quero ler mesmo, livros espirituais e por aí vai. Mas eu acho que eu vou deixar isso só pra um vídeo mesmo, porque aqui não vai caber tudo. Terminei de ler o Consciência Fonológica, que eu já mostrei aqui pra vocês. Eu usei esse Consciência Fonológica nas minhas aulas de inglês pra alfabetizar as crianças em inglês e foi um sucesso, assim, cara, deu muito certo. Eu tô muito feliz com o sucesso, assim, mesmo que deu esse livro nas aulas de inglês, de ter dado certo, de eu ter conseguido fazer as transposições. Então, assim, tô muito satisfeita mesmo. E recomendo isso, assim, tanto dá pra você, né, o livro ele é naturalmente americano, mas ele foi traduzido para o português, então dá pra você, se você aí tem filhos ou é pedagoga, vale muito a pena você adquirir. E se você é professor de inglês, vale muito a pena você adquirir, inclusive, o livro em inglês, porque aí você, né, tem uma experiência um pouco mais nativa mesmo, assim, pra ensinar as crianças. É bem legal mesmo. E vou deixar ele aqui embaixo também, caso você queira conhecer mais. Bom, eu tenho basicamente 1 minuto, então vamos ver se eu consigo terminar aqui. Nossa, cara, eu não vou conseguir. Eu já falei do Animus Loquendi, né, gente? Assistam, já pus isso no último vídeo. Deixa eu falar então só mais um, se der tempo esse tá bom. Que é sobre o Simply Charlotte Mason. Vou deixar o site e o canal delas no YouTube aqui embaixo. Basicamente, o Simply Charlotte Mason é uma mulher, ela se chama Sonia Schaefer, se eu não me engano. Ela é americana, mora na Geórgia. E ela, gente, essa mulher é, assim, extremamente sábia. Ela é uma admiração mesmo, muito grande que eu tenho por ela. E basicamente ela desenvolveu materiais para ensino domiciliar de tudo que você imaginar, inclusive de gramática, de escrita, de tudo. Então, tipo assim, como os nativos americanos ou britânicos, ela também faz na pronúncia britânica, os materiais, como que eles vão aprendendo mesmo tudo isso que a gente aprende numa língua, né? Ou seja, o que eu tenho feito? Eu tenho adquirido esses materiais relacionados à gramática para aplicar com os meus alunos. Então, é isso que eu tenho feito e tenho comprado aos pouquinhos os materiais. Vale muito a pena conhecer. Eu não vou conseguir explicar tudo pra vocês, mas, assim, a qualidade é incrível. Explorem os vídeos, explorem o site, a loja. E é isso, eu vou ter que dizer tchau, porque já acabou. Mas, por favor, conheça o Simply Charlotte Mason, vocês vão gostar muito. Tchauzinho, até o próximo vídeo.